Olá, querido aluno, tudo bem com você? Estamos de volta para mais uma aula. Na verdade, nossa última aula do semestre, né? Nossa aula de número 12. E hoje nós iremos tratar sobre as tendências da gestão de pessoas, né? Relaciona-se o que as tendências de gestão de pessoas? Ela está diretamente ligada à importância da qualidade de vida no trabalho, né? Então, hoje em especial, nós vamos tratar sobre essa temática que é muito importante, tá bem? Então, qual é o nosso objetivo da aula de hoje? É compreender a importância da higiene e da segurança do trabalho, explicar a responsabilidade de linha e a função de staff na higiene e na segurança de trabalho, explicar os principais aspectos da saúde ocupacional e compreender e definir as características que interferem na qualidade da vida de vida no trabalho, né? Então, quando nós falamos aí em tendências, né, da gestão de pessoas, nós estamos aí tratando da qualidade de vida no trabalho. E aí, mas o que é a qualidade de vida no trabalho, né? É um nível, nós podemos dizer que é um nível de satisfação de um funcionário, de um servidor no trabalho dele, no ambiente no qual ele trabalha, certo? Então, assim, qualidade de vida no trabalho diz respeito ao quê? Ao seu nível, ao meu nível de satisfação no ambiente no qual eu trabalho, né? Então, o conceito de qualidade de vida no trabalho, ela envolve não somente aspectos físicos, mas ela envolve também aspectos ambientais e psicológicos, né? Então, nós observamos aí que são três fatores bem importantes que está relacionado com a QVT, que é a abreviatura de qualidade de vida no trabalho, certo? Então, o autor Chiavenato 2014, ele defende, ele define alguns componentes que são necessários para que nós, enquanto funcionários, enquanto servidores, né, eu sou servidora pública, eu devo manter para que eu tenha meu nível de satisfação no meu trabalho, ou seja, QVT, qualidade de vida no trabalho. E que aspectos, que componentes são esses, segundo o Chiavenato, né? Satisfação com o trabalho que eu executo, eu devo estar satisfeita com aquilo que eu me proponho, com aquilo que é minha atribuição no trabalho, tá? Possibilidades de futuro na organização. Se hoje eu exerço uma função de técnica, por exemplo, mais tarde eu posso ser o quê? Coordenadora. Então, vai muito dessas possibilidades. Reconhecimento pelo aquilo que eu alcanço, pelos resultados alcançados, se eu conseguir atingir os objetivos, né? Meu salário, se eu estou satisfeita com o meu salário, se eu estou satisfeita, com os benefícios que eu recebo, as relações interpessoais, né, as minhas relações com as outras pessoas no ambiente organizacional, no lugar onde eu trabalho, né? Se o ambiente psicologicamente e fisicamente do trabalho me fazem bem, né? São dois componentes importantes, dois fatores importantes. Se eu tenho liberdade de atuar e a responsabilidade de tomar decisões, eu tenho autonomia para tomar decisões ou não, né? Então, isso satisfaz também o funcionário, o servidor. E, claro, para finalizar, Chavenato diz que ainda nós temos mais um componente que ele é importante, se a empresa, se o órgão onde eu estou trabalhando, ele me possibilita engajar, estar engajado, de participar de diversas ações dentro do ambiente organizacional. Então, segundo o Chiavenato, esses são alguns componentes que diz se eu, enquanto funcionária, se eu, enquanto servidor, estou satisfeito no local onde trabalho, né? Então, aqui nós trazemos alguns conceitos
a linha do tempo sobre QVT, né? Nessa linha do tempo, ela apresenta três anos, né? 1970, 1973 e 81, 1970, de acordo com Louis Davis, o conceito de QVT se dá em relação à preocupação com o bem-estar, com a saúde e o bem-estar, né? Dos colaboradores, os gestores tinham essa preocupação. Em 1973, Walton diz que a QVT ela pode ser entendida como a realização das necessidades e das vontades, tendo como conceito a humanização e a responsabilidade social da empresa. Quando, em 1981, Drucker diz que a QVT é uma apreciação da qualidade em relação a certas condições de vida, como barulho, agentes poluidores, complexidades, certo? Então, nós vemos três tempos diferentes aí, cada um com suas especificidades, né? Então, independente das percepções que os funcionários eles possam ter sobre o QVT, Chavenato ele diz o quê? Que é importante dar ênfase ao quê? As condições de trabalho seguras, remuneração justa e adequada, que deve-se haver segurança no ambiente de trabalho, que nossos supervisores, por exemplo, eles devem ser competentes, né? Retroação quanto ao desempenho de trabalho. As empresas, as organizações, elas devem oportunizar o crescimento intelectual e profissional do funcionário, do colaborador, e também na empresa, na organização, ela deve possibilitar a promoção e avanço de carreira, né? Além de tudo isso, que haja excelente clima social e justiça, né? Então, a gente fala aí de equidade para todos, né? Então, é importante tratar dessa temática, né? Então, aqui, ó, nós temos o seguinte, quanto aos aspectos de higiene no trabalho, né? Aí nós trazemos algumas situações em relação, perdão, aos aspectos de higienização, que é o quê? Ambiente físico de trabalho, né? Ventilação, iluminação, temperatura, né? Nós estamos aí com bastante calor aí em todo o estado, né? Acredito que em todo o país, e aí, né, tem condições confortáveis para desenvolver nossas atividades, ruídos, conforto, né? Ambiente aconchegante, é agradável, né? Ambiente psicológico de trabalho, são as relações humanas, né? Agradáveis, se há conflito, não há conflito, né? Se é um ambiente democrático, participativo, né? Se há estresse, não há estresse, né? Então, quando nós falamos de aplicação de princípios da ergonomia, nós estamos falando se os equipamentos, as máquinas, eles são adequados às características de cada usuário, né? As cadeiras são confortáveis, é na sua altura, então, mesas e instalações ajustadas ao tamanho das pessoas, ferramentas que reduzam a necessidade de esforço físico e humano. Então, no seu ambiente de trabalho, a cadeira que você senta é confortável? A mesa que você tem para trabalho é confortável? Os equipamentos que você utiliza para desenvolver seu trabalho são confortáveis? Então, tudo isso faz parte do aspecto de higiene de trabalho. E a saúde ocupacional, que é a ausência de doenças, né? O trabalho que te adoece, né? Ele não se aplica à qualidade de vida no trabalho, né? Então, aqui, nessa figura, nós trazemos aqui nessa figura, uma figura de Hobbes, 2010, onde ele traz o modelo de estresse, segundo o Robin, né? E aí ele traz algumas situações, por exemplo, fontes potenciais de estresse, né?
incerteza econômica, incerteza política, mudança tecnológica, demandas excessivas de tarefas, demandas interpessoais, as relações interpessoais, problemas familiares, econômicos, de personalidade. E quais são, essas são as denominadas fontes potenciais, né? E quais são as consequências dessas fontes potenciais? Dores de cabeça, pressão alta, dores, doenças cardíacas, ansiedade, depressão, nós ouvimos muito falar sobre isso atualmente, né? Ansiedade, depressão, a sua insatisfação no ambiente de trabalho, rotatividade, produtividade. Então, assim, a gente percebe que muitos desses fatores são muito comuns em alguns ambientes, né? Estudos nos mostram isso, que a qualidade de vida e trabalho nem sempre é adequada em todos os setores, em todos os órgãos, né? Vou passar esse slide, porque a gente já falou sobre isso, né? E aí, Chavenato nos mostra, neste organograma, os acidentes de trabalho e sua classificação, né? O acidente de trabalho ele pode ser sem afastamento do trabalho, perdão, ou com afastamento do trabalho. Quando que é sem afastamento do trabalho? É quando o acidente não deve ser registrado, né? E quando que ele é com, por exemplo, quando que ele não deve ser de afastamento do trabalho? Quando o servidor está incapacitado temporariamente, né? Quando a incapacidade é parcial ou permanente, quando ela é total, permanente e por morte. Aí, nesses 4 casos, o acidente ele deve ser registrado, né? Então, o Chavenato, ele nos traz esses tipos, essas classificações de acidente no trabalho, né? Então, assim, a QBT, ela é um construto complexo e multidisciplinar, né? Chavenato diz o seguinte, que ele expõe alguns fatores que são necessários para que se tenha qualidade de vida no trabalho. Quais são elas, né? Lá no início ele mostrou alguns, agora ele traz satisfação com o trabalho executado, benefícios, relacionamento humano com a equipe, com a organização, um ambiente psicológico e físico adequado, liberdade de atuação e responsabilidade de tomar decisões. Então, possibilidade de engajamento. Então, esses são alguns fatores que Chavenato diz assim, olha, se você tem tudo isso, você tem qualidade de vida no trabalho, que são aspectos importantes dentro da organização, tá bom? Então, assim, é importante que a gente entenda que esses processos, nem todas as organizações, elas possibilitam isso ao colaborador, ao funcionário, ao servidor. Mas é importante que nós possamos estar bem naquilo que nós desempenhamos, naquilo que nós desenvolvemos, certo? Então, aqui são algumas situações que foram apresentadas. Esse material está no texto base, tá bem? Está no texto base. Então, leiam, qualquer dúvida, repito, coloquem lá no fórum de dúvidas, no fórum geral, né? Tem um fórum geral para dúvidas, ou lá vocês podem tirar todas as dúvidas de vocês, tá bem? Combinado? Então, aguardo vocês, né? Lá para a realização da nossa avaliação final, revisem o conteúdo, estudem, não fiquem com dúvidas, perguntem, combinado? Leiam todo o material, façam a revisão, assistam às videoaulas, os vídeos complementares, ok? Tá bem? Combinado? Abraço, tchau, tchau.